A produção de soja na safra brasileira 2019-2020 ultrapassou a marca de 120 milhões de toneladas. Com o bom rendimento das lavouras e os preços atrativos no mercado interno, os agricultores estão otimistas. Mas quem vai falar um pouco para a gente sobre o balanço dessa temporada, que já chegou ao fim, é o Leonardo Antolini, diretor de pesquisas do Grupo Kleffmann. Léo, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, retornando ao canal digital da Ouro Fino. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite novamente. Sejam muito bem-vindos a esse novo conteúdo que nós vamos falar do mercado de soja hoje. Bom, o Brasil colheu então uma super safra de soja, bons rendimentos nas lavouras de modo geral, mas o que você destacaria para nós nessa temporada que chegou ao fim, em relação à produtividade, à área e o desempenho das lavouras também, nas mais diversas regiões do Brasil? Henrique, nós tivemos uma área aí praticamente 36,8 milhões de hectares, né, uma produção quase 5 pontos acima do ano passado, chegando em quase 120 milhões de toneladas, algumas expectativas ainda mais altas, falando 122 milhões de toneladas, e produtividade recorde em vários estados, como Mato Grosso, Paraná, Goiás, São Paulo, Tocantins, Maranhão, grandes regiões produtoras, né? O ponto principal que a gente vê de impacto negativo na produtividade foi o Rio Grande do Sul. Tiveram muitas perdas de produção, a necessidade de replantio dessas áreas, isso no segundo semestre de 2019. Então, a área que foi mais castigada e não teve os rendimentos recorde foi apenas o Rio Grande do Sul, né? E isso, a gente vê que a área de soja continua em expansão, a produtividade foi boa ou excelente em algumas regiões e o cultivo continua muito forte, né? Algumas projeções aí indicam 40 milhões de hectares em 2024, 2025, e isso vem acontecendo há algum tempo, né? Então a gente vai ver esse cultivo se tornando ainda mais importante nos próximos anos. Vamos falar um pouco agora do segmento de defensivos agrícolas, especificamente do setor de inseticidas, que é muito importante nesse mercado de soja. Qual ou quais foram então as principais mudanças no manejo dos agricultores com relação ao uso dos inseticidas? Nós tivemos algumas mudanças no mercado de inseticidas e foram um dos segmentos que mais apresentaram alterações. No mercado de percevejos e sugadores em geral, a gente teve um aumento da presença de produtos à base de neonicotinoides e piretroides. Com relação aos produtos de choque, nós tivemos a maior penetração e maior entrada de acefatos, principalmente, né? Alguns produtos que, para o produtor, ficaram um pouquinho mais caros e até com níveis de preço se equiparando aos produtos misturados com neonicotinoides e piretroides. Isso no mercado de percevejos e sugadores, tá? No mercado de lagartas, a gente vê uma substituição de produtos à base de diamidas, fisiológicos e knockdown por alguns produtos mais caros, sobretudo benzoato e outros produtos que têm um foco mais premium ali, né? No caso de lagartas, a gente vê essa queda de adoção muito causada pela adoção das tecnologias BT mais RR, que facilitam um pouco a vida do agricultor em relação a esse tratamento, né? A principal lagarta ainda que causa mais dor de cabeça é a Spodoptera, né? E todas as outras ainda têm um nível de controle bem interessante por essas tecnologias. Então, a dor de cabeça do agricultor hoje, no caso de inseticidas, são os percevejos, sugadores e, claro, a Spodoptera. Certo. Falando um pouco agora dos fungicidas, nós tivemos aí destaque de outras doenças que já são conhecidas dos agricultores, mas que nessa última temporada vieram com mais intensidade nas lavouras, que foram o mofo branco e também a mancha-alvo. O que essas duas doenças modificaram ali o manejo dos agricultores quanto ao uso dos fungicidas, Léo? Perfeito, Henrique. O mercado de fungicidas, ele é principalmente dominado pela ferrugem, né? É o grande ponto desse mercado, que continua ainda como líder de mercado. Mas a mudança grande vieram desses alvos que você comentou. A mancha-alvo foi bastante crescente, sobretudo no Mato Grosso. A gente sabe que esse foco ele é sazonal e tem a ver com o clima daquela região, né? Dos estados do Cerrado,
né, e Mapitobá, a gente tem até uma mudança da importância entre ferrugem e manchas em geral. Geralmente o produtor ele faz a aplicação de fungicida direcionado para ferrugem. Hoje em dia, essas doenças elas se tornaram a primeira opção para ele escolher alguns produtos. Isso abre mais espaço para produtos à base de carboxamidas e também multissítios, sejam eles mancozeb, clorotalonil, os cúpricos e afins. Tá? A gente viu também um aumento de multissítios com carboxamidas nas aplicações de fungicidas. Isso é muito interessante, porque mostra que o produtor ele está entendendo a importância de ter o multissítio nesse manejo, tá? Porque isso acaba fazendo o manejo de resistência de ferrugem, principalmente, né? E colocando junto com moléculas mais novas, você tem uma proteção dessa tecnologia por mais tempo. Isso a gente vê acontecendo não só com os multissítios, mas também com triazóis solteiros, né, aplicados junto com os fungicidas mais tradicionais. Então, o mercado de mistura em fungicidas puxou bastante o mercado para cima, e claro que com destaque aí para mancha-alvo e mofo branco, que foram realmente as doenças que mais cresceram nesse período e mais deram dor de cabeça para o agricultor em algumas regiões. O mercado da soja ele já é reconhecido por ser um dos mais, se não o mais disputado aqui no agronegócio brasileiro, com um processo aí de profissionalização mais intenso ainda. Tendo em vista a adoção dessas novas tecnologias, como que está o perfil desse sojicultor brasileiro, dessa nova geração de agricultores que está chegando ao campo, Leonardo? Perfeito, Henrique. A gente vê isso se refletindo nos números, com certeza, né? Hoje, a maior parte da área de soja do Brasil está nas mãos de pessoas de 30 a 40, 50 anos, né? Algumas regiões bastante tradicionais, com pessoas de 50 ou mais idade, vêm se passando pelo processo de sucessão, né? Então, os produtores com até 30 anos, pessoas bem jovens, né, já estão à frente dos negócios. E ainda quem não está à frente do negócio como um jovem produtor, já dá os seus pitacos, as suas influências na hora de tomar a decisão naquele centro de compras, né? A gente vê que a presença da internet como fonte de informação, trazendo ali toda a parte de indicação prévia até você chegar numa loja, numa revenda para fazer a compra realmente daquele produto, é muito importante. Hoje em dia o produtor ele está muito bem informado, ele acessa a internet praticamente todo dia, né? Existem grupos de produtores nas regionais, isso é muito importante para se trocar experiência, se trocar informação, né? E para o caso de trabalhar com esse produtor, é claro que o dia de campo, o tete a tete ainda é muito importante, mas a gente vê que existe um crescimento das mídias digitais e canais, né, multicanais como esse aqui que nós estamos falando agora, que acabam sendo consultados pelos agricultores para tomar decisão. Isso vem de uma profissionalização, sim, né, e isso está acontecendo há algum tempo e se intensificando ainda mais essa safra. Bacana, Léo. Vamos falar um pouco agora do mercado externo. Nós tivemos nos últimos dias um acirramento na disputa comercial entre China e Estados Unidos. O que você acha que isso pode trazer de reflexo para as exportações brasileiras de soja? O agronegócio brasileiro pode se beneficiar ainda mais dessa disputa ou não? Particularmente, eu estava bem otimista com a primeira fase do acordo comercial que tinha sido assinado por China e Estados Unidos recentemente, né? Mas o posicionamento que foi dado na época foi que poderiam haver medidas de retaliação. E elas aconteceram dia 1/6, mais recentemente, com a paralisação da importação de alguns produtos agrícolas dos Estados Unidos pela China, né? Inclusive soja. Para nós, é uma boa oportunidade, porque quem é o próximo fornecedor disso no mundo, né? O Brasil. É claro que esse mercado continua fluindo, os navios continuam embarcando, a gente não teve problemas logísticos tão fortes assim em relação a essa exportação, mas o ponto que fica é que isso pode derrubar o preço da soja lá em Chicago. E aí a soja realmente é um mercado totalmente orientado pelo preço de lá, né? Diferente do milho, que a gente até fez no programa passado,
esse preço influencia demais o agricultor, né? Hoje, essa semana, principalmente, que a gente está gravando aqui, o dólar saiu de 5,40 e bateu hoje 5,5, 5,10, né? Então, ele vem em uma redução dessa competitividade ainda muito boa, né? Ainda muito boa com R$5, mas se ele fizer a conta em dólar, como a maior parte dos insumos são negociados em dólar em algumas regionais, ele precisa ficar bem atento nesse período, porque o importante é ele se proteger, né? Travar os contratos, deixar alguma coisa claro para ele ter algum ganho ali exposto, mas se proteger, travar as margens, travar os custos, isso que é importante. Tá certo. Eu conversei então com o Leonardo Antolini, diretor de pesquisa do grupo Kleffmann. Eu agradeço a participação aqui, agradeço as informações e, como sempre, deixo o espaço aberto para que venha mais vezes. Obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado ao time Ouro Fino. Desejamos muito sucesso para vocês e para todos os agricultores do Brasil. Um abraço. Um abraço, obrigado. Bom, pessoal, nós vamos chegando ao fim. Para você rever esse e outros materiais, acesse o nosso portal ourofinoagro.com.br/canal-digital. Muito obrigado pela sua participação, uma ótima semana e até a próxima. Ouro Fino Agrociência, reimaginando a agricultura brasileira.